Sem enrolação nesse vídeo eu vou te mostrar 4 faixas de odd para você trabalhar o lay fora com exemplos de green, de red e pontos de atenção. Então, deixando muito claro, como um seguidor aqui comentou para fazer um estudo sobre esse método em faixas de odds mais altas e mais baixas, sempre lembra de risco e retorno. Vamos para o primeiro jogo analisado, Kaiserslautern e Elversberg, odds abaixo de 5. Primeiro minuto de jogo, você estaria no lay fora no Elversberg em 2,48, lucro potencial de 67%. Aqui o que acontece até o minuto 30? O Kaiserslautern está jogando melhor e essa odd ela vai subindo para 2,60 num lucro potencial de 6%, versus um lucro de 67% caso você deixe até o final. Se a gente for ver no nosso painel interativo, um ponto de atenção é que o Elversberg estava com uma odd pré-live de 3,30. O que acontece? Essa odd no live ela caiu por algum motivo de escalação e o mercado entendeu que precificou errado. Essa odd vai subindo. O Elversberg não estava jogando para justificar essa odd. Essa odd tinha uma tendência de voltar para sua origem da pré-live. E aí o que acontece no minuto 45? Né? O Kaiserslautern acaba marcando o primeiro gol e tinha jogado melhor o primeiro tempo. Se você for ver aqui no gráfico, tinha mais escanteios, mais chutes, mais pressão e aí o seu lucro atualizado seria de 44%. E agora vamos para um exemplo de atenção. Real Sociedade e Sevilha, odds abaixo de 5, que é um exemplo em que vai terminar 0-0 no HT. Né? Uma odd do Sevilha de 3,60 para você fazer lay. O que acontece no minuto 15? Essa odd ela vai ajustando a favor da sua posição, 3,65, nada muito relevante. O que acontece no minuto 45? 7%, essa odd sobe para 4,40 e versus um lucro potencial de 38%, você tem um lucro pequeno de 7%, porém, porque você entrou numa odd baixa, uma odd de jogos no pré-live, tinha uma oportunidade de lay fora e a odd do Sevilha pré-live estava em 3,70. Ou seja, o mercado acertou essa precificação no primeiro minuto de jogo. Essa odd não teve variação, só que o Sevilha não jogou praticamente no primeiro tempo. Por mais que tenha feito gols no segundo tempo, o primeiro tempo foi total do Real Sociedade. Essa odd vai ajustar a favor da sua posição. Se você tivesse em back, dificilmente você teria um ajuste assim a favor da sua posição. Outro jogo que a gente fala, Roma e Como, odds abaixo de 5, um exemplo de red, é um red mais pesado, mas é interessante você saber como que funciona. Odd do Como estava 4,50, você fazendo lay Como um lucro potencial de 28%. O que acontece até o minuto 30? Essa odd ela ajusta a favor da sua posição, muito mais por conta do momento aqui da Roma, que estava voltando a pressionar um pouco. Se a gente for ver no nosso painel interativo, o Roma e Como tinha uma tendência de oportunidade de lay fora e também uma tendência de 0,5 FT caso o primeiro tempo terminasse 0-0. A gente tem vídeo aqui no canal explicando esse tipo de método. O under HT no Como era muito comum, então podia ter esse risco de não sair gols no HT e sair gols no segundo tempo, mas você que estava fora Como, você precisava de um gol da Roma. O que acabou acontecendo? Gol do Como versus um lucro potencial de 28%, seu painel atualizado foi para menos 33%. E repare que esse gol foi no final do primeiro tempo. Por mais que a Roma tenha virado, o estilo de operação desse método é tomou gol contra a posição, sai. Pegou um gol a favor da posição, sai. Primeiro tempo terminou 0-0, sai. Existem raríssimos os casos que você vai deixar um pouco mais. Odds acima de 5 e abaixo de 10, um exemplo de Napoli e Fiorentina. Napoli vinha aqui jogando em casa, Fiorentina vinha com uma odd de 8,40. Se fôssemos ver no nosso painel interativo, tinha uma oportunidade de lay fora. O Napoli vinha aqui com uma média de pontos melhor, um coeficiente de variação melhor, enquanto a Fiorentina tinha uma média de pontos de 1,38 jogando fora de casa. E aí o que aconteceu? Esse é aquele lay fora ou back, caso você faça, né? Muito clássico. Pressão do time da casa, chutes a gol, escanteios. O que acontece depois do minuto 30? Essa odd vai para 23 e você tem um lucro atualizado de 9%. Né? Se você quiser deixar até o final do primeiro tempo, você teria um lucro atualizado de 11%, mas eu acho que não faz muito sentido. Por mais que o Napoli estivesse jogando melhor, você teria o risco de você tomar um gol de empate da Fiorentina. Então, assim,
seu lucro potencial é 13%, você tem 9% já de PNL atualizado, é muito próximo do seu lucro se você deixar a partida inteira. Ou sai em free bet ou sai 100%. Se você quer acessar essas ferramentas para facilitar a sua análise pré-live, para facilitar a sua análise histórica com banco de dados, link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Outro jogo que a gente fala, que é um exemplo de atenção, também 0x0, com odds abaixo de 10, Atlético Bilbao e Mallorca. Né? Primeiro tempo acabou 0x0, a odd do Mallorca 6.20. Se a gente for ver aqui até o minuto 30, essa odd foi ajustando a seu favor, porque o Atlético Bilbao estava jogando um pouco melhor. O que acontece depois desses minutos? No minuto 45, essa odd ela ajusta contra a sua posição, menos 1%. Porque o Atlético Bilbao não estava jogando melhor e por ser uma odd um pouco mais alta, o mercado ele perde a paciência. Então, se o time da casa não está jogando bem e justificando uma odd de favorito, ele vai perder a paciência, ele vai descer um pouco a odd do time visitante. Essa odd ajustou contra você, menos 1%, isso é extremamente aceitável, mas no 0x0 com odds mais altas, isso acontece. Agora um exemplo de Red, Dortmund e Augsburg, odds abaixo de 10. Borussia Dortmund vinha aqui jogando em casa, enquanto o Augsburg uma odd de 9.40, lucro potencial de 12%. Vamos pegar aqui como que foi. No minuto 15, o Borussia Dortmund estava jogando melhor, com mais escanteios, com mais pressão, e essa odd ajustou a favor da sua posição. Só que o que aconteceu depois desses minutos? No minuto 30, o Augsburg acabou marcando o gol, e você toma um gol contra a sua posição, e o seu head é de 20%. Lembra daquele jogo da Roma, que o head era 30 e poucos por cento? Esse é um pouco menor. A odd é maior, o seu green é menor, só que o seu head também vai ser menor. Menos 20%, se você deixar até o final do primeiro tempo, ele vai subindo, obviamente, pelo fator tempo, e aí seria menos 26%. Agora vamos em odds altas, que muitas pessoas não gostam, PSV e Heerenveen. A gente vem aqui, o Heerenveen tinha uma odd de 16.5, que muita gente não gosta de trabalhar, acha que é uma odd muito alta. Eu tenho aqui um lucro potencial de 6%. Também muito fácil de você ler esse jogo, né? PSV com muito mais pressão, com chute a gol. Você teve um ataque ou outro aqui do Heerenveen, mas aí que vale você ter uma análise pré-live. Se a gente for ver no nosso painel interativo, tinha uma oportunidade de lei fora, uma tendência de over 1,5, tendência de lei 2-2 e lei 0,1. Mas eu quero deixar claro aqui, PSV marcava primeiro em 75% das vezes, enquanto o Heerenveen só 23%. Eficiência de XG do PSV 1.46, enquanto a eficiência de XG do Heerenveen 0.61. Então isso dava mais tranquilidade da gente tomar alguns ataques do Heerenveen e estar a favor dessa posição. O que acontece? Mais para o final do jogo, o PSV acaba marcando o seu gol e o seu lucro potencial de 6%, o atualizado já seria 5%, essa odd estica para 70%. Vamos para o outro exemplo aqui de 0x0, Chelsea-Leicester, odds acima de 10. No 0x0, o que acontece? Odd 15.5 do Leicester, e aí você vai vendo, o Chelsea vai jogando melhor e essa odd não consegue ajustar a favor da sua posição, porque odds muito altas, elas sofrem muito mais com o fator tempo. Então o mercado vai perdendo a paciência, e aí quando chega no final do primeiro tempo, essa odd ela cai, e aí o seu PNL atualizado vai para menos 3%. Tá? Então odds mais altas, o fator tempo ele é muito determinante. Mas vamos ver aqui também nos exemplos de head. O seu head vai ser menor. Barcelona e Leganés, odds acima de 10. Muita gente não gosta de trabalhar nessa faixa de odd. Odd de 30, lucro potencial de 3%, a odd atualizada em 30 do Leganés. O que acontece? O Leganés vai lá e marca o gol logo nos primeiros minutos de jogo, e aí o seu prejuízo seria de menos 6%. Versus um lucro potencial de 3, se você está considerando a partida inteira, é uma proporção de 2-1. Se você está considerando apenas o primeiro tempo, é uma proporção por volta de 2,5, no máximo 3-1. Em odds altas, você vai ter uma proporção muito próxima de 3-1. O seu head vai ser menor, o seu lucro vai ser menor. E aí o que acontece? Se você não sai logo depois do gol, né, você está esperando a virada do Barcelona, o Barcelona começou a jogar melhor, né, mas essa odd ela vai diminuindo mais. O seu lucro potencial ele continua em 3 e o seu lucro atualizado vai subindo, né? O seu prejuízo atualizado vai subindo, menos 11, e aí depois acaba o primeiro tempo Barcelona amassando, escanteio, chute, pressão, mas o mercado pesa o fator tempo.
Tá bom, e como que eu vejo os times para trabalhar lei fora? Na nossa base de dados, você tem aqui, basta você selecionar o time, vamos pegar o Barcelona que está fresco aqui, você tem uma win rate de 88,2%, né? 17 recomendações, 88,2% bateram no jogo completo e também no HT. Uma delas a gente teve head. Qual que é? É Barcelona e Leganés. Exatamente esse exemplo que a gente deu. Mas veja que o Barcelona é um time muito bom você trabalhar lei fora. Vou dar um exemplo aqui de um time horrível para você trabalhar lei fora. O Tottenham. O Tottenham é um time que tem uma win rate no jogo em 80%, só que para você que trabalha no primeiro tempo é horrível. É um time aqui que só 50% das vezes no primeiro tempo ele consegue vencer ou empatar. Ele toma muitos gols. É um time que vira muito, é um time muito difícil de você trabalhar. E deixa eu voltar aqui no Barcelona para te dar um ponto de atenção. Aqui você consegue mudar as odds do adversário. Caso você queira ver como que é o Barcelona com times acima de 10, ele já não tem o mesmo desempenho. Ou seja, Barcelona jogando com times com odds muito altas, ele não tem o mesmo desempenho quando ele joga com times com odds um pouco menores. Veja que o seu win rate aqui melhora e também a incidência que ele marca gols também melhora. Quanto menor essa odd para você fazer lei, maior vai ser o seu green, em compensação maior vai ser o seu head. Quanto maior essa odd você vai fazer no lei, menor vai ser o seu green e menor vai ser o seu head. A proporção se aproxima muito. Veja os exemplos aqui, 2, 3 para 1, ou seja, 2, 3 greens para você cobrir o seu head. Então, entenda muito bem como que você trabalha, como que você se comporta em algumas faixas de odds, qual é o seu emocional, você tolera perder 30%, 40% do mistake? Se você não tolera isso, não trabalhe em odds baixas. Se você tolera, tudo bem. Se você tolera perder até 50% do mistake se tomar um gol no final do primeiro tempo, você pode trabalhar em back, você pode ignorar o lay, mas saiba que o back você vai ter mais correções. Então, deixando claro, a versão que nós aqui da BNR gosta de trabalhar é sempre até o final do primeiro tempo, na maioria esmagadora dos casos, porque o seu head vai ser mais controlado e o seu green também vai ser mais controlado. Se você toma um gol no início do segundo tempo, dependendo da faixa de odds, você pode tomar 40%, 50% de head, né? Então, o segundo tempo é sempre um head muito mais pesado, por isso que eu gosto de trabalhar mais no primeiro tempo. Se você toma um gol contra a sua posição, o que eu faria? Eu fecho. Ok. Se o time voltou a jogar bem, você quer pegar um gol a favor do favorito? Tem uma nova entrada. Não deixa a stake até o final. Tem uma stake para você trabalhar em heads mais pesados. No segundo tempo eu trabalho com outra stake. Eu não trabalho com a mesma stake que eu trabalho no primeiro tempo, porque o meu head vai ser muito mais pesado. Então o fator tempo, ele impacta muito para você trabalhar no primeiro tempo e no segundo tempo. Tomar um gol no minuto 15 é completamente diferente de você tomar um gol no minuto 70. E se você gostou, deixa um like. Se você não gostou, deixa um dislike. Forte abraço. Até a próxima.